Olá pessoal, estamos de volta aí mais uma semana, nossa semana 3, disciplina aí de Estatística 1. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gráficos, né? Semana passada a gente falou sobre tabelas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gráficos então. Vamos lá. Gráficos. O que é um gráfico estatístico? Então o gráfico estatístico ele é uma forma de apresentação de dados, assim como a tabela. O objetivo do gráfico é produzir no investigador dos dados, ou no público geral, uma impressão mais rápida do fenômeno em estudo. Então, a tabela ela traz ali aquele conjunto de números, aqueles valores que foram auferidos para uma determinada variável, e o gráfico ele tem um objetivo de mostrar mais rapidamente, com menos detalhes na maioria das vezes, mas ele te dá uma impressão mais rápida, mais viva ali sobre aquela variável. Você consegue perceber melhor as variações, o que tem uma tendência. Então o gráfico ele tem esse objetivo aí. Para tornar possível uma representação gráfica, a gente estabelece uma correspondência entre os termos da série e uma figura geométrica. Vocês lembram da aula passada, quando a gente falou em série histórica, série geográfica, série específica? Então, a gente faz uma correspondência aí entre os termos da série e uma figura geométrica. De modo que cada elemento da série seja representado por uma figura proporcional. Então é importante essa proporcionalidade para que o gráfico possa te demonstrar aí essas tendências. A representação gráfica de um fenômeno ela tem que obedecer a alguns requisitos fundamentais para ela ser útil. Então, o primeiro ponto, ela tem que ser simples. O gráfico ele não deve ter elementos aí de importância secundária. Tudo aquilo que entrar no gráfico desnecessariamente, ele acaba atrapalhando. Ele acaba distraindo o leitor, o observador ali, e às vezes atrapalha ali o fenômeno principal que você quer representar. Também tem que ter clareza, o gráfico tem que possibilitar uma correta interpretação dos valores aí dos fenômenos em estudo. Olhando no gráfico, muitas vezes você não vai ter esse valor, o número certinho. Isso você vai ter lá na tabela. Mas o gráfico ele tem que mostrar uma tendência ali, como é que está se comportando. E veracidade, o gráfico deve expressar a verdade sobre o fenômeno em estudo. Então vamos aos principais tipos de gráficos, que são os diagramas, os cartogramas e os pictogramas. Diagrama. Então, diagrama, quando a gente fala num diagrama, ele é um gráfico geométrico de no máximo 2 dimensões. E para sua construção, a gente faz em geral o uso de um sistema cartesiano. Eixos ali, x e y, sistema cartesiano. Diagramas, gráfico em linha ou em curva. Então, esse tipo de gráfico utiliza uma linha poligonal para representar uma série. O gráfico em linha constitui uma aplicação do processo de representação de funções num sistema de coordenadas cartesianas. Então, aquele gráfico no sistema cartesiano que vocês desenham lá desde o ensino médio, para representar as funções, f de x, a parábola, linear, logarítmico, exponencial, é um gráfico em linha ou em curva. Então, considerando a série aqui, uma série histórica, produção brasileira de óleo de dendê entre 1987 e 1992.
Então temos aí os anos de 87 a 92, temos a produção anual. A gente vê aí que uma tabela pequena também é relativamente fácil a gente observar tendências nela, né? Você vê aí que no início ali estava nas 39 mil toneladas, aí depois cresceu para 53, 65, 69 e lá em 92 teve uma queda. Vamos ver como é que fica a representação gráfica disso. Então ele vai fazer o que aqui para montar esse gráfico? Ele vai pegar os anos como eixo X e as quantidades como eixo Y. Então, um dado ano X e a respectiva quantidade Y formam um par de ordenadas X e Y e você representa lá, marca um ponto lá nesse gráfico. Determinamos graficamente todos os pontos da série, usando as coordenadas, e depois a gente liga esses pontos de 2 a 2 aí, com segmentos de reta, e vai nos dar então um gráfico em linha, que vai corresponder à série em estudo. Então temos aí um gráfico em linha. Produção brasileira de óleo de dendê, entre 87 e 92. Então temos aqui no eixo X, aqui, ó, os anos, no eixo Y, as quantidades. É possível também, vocês podem observar aqui, ó, que aqui para baixo, ó, tem nada. É possível, usando algumas regrinhas aí, normatizadas, você ter um corte nesse gráfico e excluir essa parte de baixo aqui, ó. E aí no gráfico a gente observa ali, ó, nos 2 primeiros anos, uma produção mais ou menos igual ali, por volta das 39 mil toneladas. O terceiro ano cresceu, cresceu, cresceu e depois uma retração aí na produção. Então você olha para o gráfico e sem precisar pensar muito em números, você já vê. Ó, no começo aqui estava estável, depois cresceu e chegou um ponto que retraiu. Então você observa as tendências que ocorreram aí nessa série histórica. Então, no exemplo dado, o zero foi indicado no eixo vertical. Por razões óbvias, foi omitido no eixo horizontal. Então, aqui, ó, o zero está no vertical e não tem zero no horizontal. Porque imagina se você fosse começar lá do ano zero, você ia ter 1987 casas aqui à esquerda vazias. O zero, de modo geral, ele deve ser indicado sempre que possível, especialmente no eixo vertical. Se por algum motivo não for possível indicar o zero, e se essa omissão puder levar o observador a conclusões errôneas, é prudente você fazer uma notinha ali e chamar a atenção para essa omissão. Aqui, algumas formas que a gente pode usar para omitir aquela grande parte vazia lá do gráfico. Como que eu poderia encurtar esse espaço aqui, ó? Puxar essa linha aqui, o eixo X aqui para cima. Então, eu poderia fazer uma espécie de um corte, incluindo o zero aqui embaixo. Nesse outro caso aqui, ó, ele pegou esse corte que foi feito e deixou sem a parte de baixo, mas aí a linha de corte já demonstra, né, que esse gráfico tinha uma parte aqui para baixo que foi omitida. Ou pode ser feito dessa forma aqui também, ó, tipo uma sanfoninha, né, como se você tivesse achatado o gráfico ali naquela região. Então assim você consegue diminuir aquele espaço vazio que fica ali entre o zero e os primeiros valores ali que aparecem no gráfico.
No intuito aí de melhorar o aspecto visual, a gente ainda pode sombrear ou achurar o gráfico, né? Ele fez um sombreamento aqui de baixo, ajuda a dar um contraste, às vezes melhora a visualização, né? São possibilidades que a gente tem quando a gente está produzindo gráfico. Mais o que? Quando representamos no mesmo sistema de ordenadas a variação de dois fenômenos, a parte interna da figura formada pelos gráficos é denominada área de acesso. Então, por exemplo, eu tenho aqui a linha cheia representando a exportação de um determinado local, numa determinada época, e a linha pontilhada e aqui tracejada, importação. Então eu tenho aqui uma área de acesso de exportação, né? Tem mais exportação do que importação, tem uma área de acesso de importação. Então esses daí são os gráficos em linha, muito utilizados aí em séries históricas, fenômenos que são observados ao longo do tempo, não necessariamente anos ou meses ou dias, né? Pode ser horas, minutos e segundos também. Quando a gente faz, por exemplo, lá no ensaio de tração, quem já fez ensaios de materiais conhece aí o ensaio de tração. Quem não fez, talvez já tenha visto alguma coisa em mecânica. Deixa eu ver se eu acho aqui uma curva tensão deformação para mostrar para vocês. Em ciência dos materiais também tem. Tem um pouco disso também. Curva tensão deformação. Cadê? Deixa eu dar um jeito de exibir a tela. Show de bola. Então, quando a gente faz um ensaio de tração e a gente obtém curvas desse tipo, é um gráfico em linha. O tempo não está aparecendo nesse gráfico. Eu vou ter aqui deformação e vou ter valor de tensão. Cadê? Então tem aqui no eixo X aqui, deformação e aqui no eixo Y tensão. Mas é um gráfico, é uma série histórica. Por quê? Eu começo o ensaio aqui e à medida que o tempo vai passando, que a máquina vai imprimindo mais força, que a máquina vai afastando as garras do ensaio, o tempo vai passando. Então, para cada instante que vai passando, eu vou tendo aqui uma coordenada de tensão e deformação. Então, não deixa de ser aí uma série histórica. Então, gráfico de linha. Ai, meu Deus, como é que eu faço para tirar isso aqui agora? Show! Voltou. Então, gráfico em linha. Normalmente séries históricas. Mas não somente. É uma das aplicações comuns. Gráfico em colunas ou em barras, um diagrama em colunas ou em barras. É representação na série por meio de retângulos dispostos verticalmente, o gráfico em colunas, ou horizontalmente, o gráfico em barras. Quando o gráfico é em colunas, em retângulos verticais, os retângulos têm a mesma base, a mesma largura de base. E as alturas vão ser proporcionais aos dados que estão sendo representados. O valor é maior, a coluna é maior, o valor é menor, então é um retângulo mais baixinho. Quando o gráfico é em barras, ou seja, em vez de estar na vertical, os retângulos estão na horizontal, então eles passam a ter a mesma altura,
E os comprimentos vão ser proporcionais aos dados. Basicamente é você ter um gráfico em coluna virado 90 graus. Então tá aí o gráfico em colunas. Então representando aí uma série histórica, produção brasileira de carvão mineral entre 89 e 92. E você tem aí então todos os retângulos com a mesma largura de base. Variando o quê? A altura deles. Quanto maior o valor, maior a altura. Então a gente vê o quê? Que teve uma queda na produção de carvão entre 89 e 92. Uma queda brusca de 89 para 90 e depois uma queda mais suave. E aí o motivo que gerou isso não é o escopo do nosso estudo agora, mas o investigador aí preocupado com isso iria procurar motivos que levaram a isso. Ou pode ter casos onde ele já sabe o motivo, só que ele quer mensurar, saber o quanto que foi a variação disso aí. E aí, um gráfico em barras. Então agora a altura aqui da linha que é constante e varia o quê? O comprimento da barra do retângulo. Exportações brasileiras, março de 1995, separado por região, por estado. Então a gente tem aqui uma série geográfica. E barra maior, valor maior, barra menor, valor menor. Então, gráfico em coluna, gráfico em barras. Coluna, largura da base constante. Barras, altura da linha constante. Sempre que os dizeres a serem escritos são extensos, a gente tem que dar preferência ao gráfico em barras. Principalmente casos aí de séries geográficas específicas. E quando é uma série temporal, normalmente a data ali é curtinha, pouca coisa para escrever. Então, quando o nome é grande aqui, o que você tem que escrever é grande, dá optar pelo gráfico em barras. Quando é pequenininho, você pode trabalhar tranquilo com gráfico em colunas. Se mesmo assim, se mesmo com os dizeres grandes, a gente optar pelo gráfico em colunas, os dizeres vão ser escritos de baixo para cima. Vamos ver se tem um exemplo aqui. Não tem. Mas basicamente você teria os dados escritos começando de baixo e indo para cima. A ordem a ser observada é cronológica se a série for histórica e decrescente se a série for geográfica ou específica. Então, quando é uma série histórica, independente da altura da barra ir diminuindo e crescendo ou variando da coluna ou da barra, a sequência é a sequência temporal. 89, 90, 91, 92. E quando não é cronológico, quando é específico ou geográfico, então você começa do maior para o menor. Distância entre colunas ou barras não deve ser menor que a metade, nem maior que 2/3 da largura ou da altura dos retângulos. Então, essa distância aqui entre uma linha e outra, entre uma barra e outra, não pode ser menor do que a metade da largura da barra e nem maior do que 2/3 da largura da barra, da altura aqui. Esse espaço aqui entre uma coluna e outra tem que ser no mínimo metade da largura da coluna e no máximo 2/3 da largura da coluna.
são gráficos em colunas, gráficos em barras. Série histórica segue a sequência do tempo. Série específica ou geográfica vai do maior para o menor. E a gente pode ter gráficos em colunas ou barras também com entradas múltiplas. É geralmente empregado quando a gente quer representar ao mesmo tempo dois ou mais fenômenos estudados com o propósito de comparação. Normalmente esses dois fenômenos estão correlacionados, ou não, mas muitas vezes estão. Tem alguma ligação esses dois fenômenos têm. Então, por exemplo, exportação e importação, uma série temporal comparando exportação e importação. Um não depende do outro, mas os dois estão relacionados com a questão de venda e compra. Quando a gente fala em balança comercial, para que lado que a balança está pendendo? Eu estou exportando mais, eu estou importando mais? Então, em termos de... Então, eles têm uma relação aí. Mesmo que um não influencie diretamente no outro, um não seja função do outro, mas eles têm uma relação funcional de objetivos aí da averiguação desses dados, está relacionado. Então temos aí a série histórica num gráfico em colunas, 1989, 90, 91, 92, 93. As colunas aqui mais escuras, importação, e as mais claras, exportação. E tanto a gente vê que não tem tanta correlação, que a exportação diminuiu, mas a importação cresceu. A exportação cresceu, a importação diminuiu. Então eles um não é função do outro, mas são dados aí que têm um sentido de serem analisados conjuntamente. Se não tiver sentido o dado ser apresentado junto com o outro, faça gráficos separados. Quanto mais limpo, claro e objetivo for o gráfico, melhor. Gráficos em setores. Então, o gráfico em setores ele é construído com base num círculo. E ele é muito utilizado quando a gente quer ressaltar a participação de um dado no total. Então, o círculo é o total, 100%, e aí cada setor ali naquele círculo vai ser proporcional, a área daquele setor ali vai ser proporcional aos dados da série. A gente obtém aí cada setor por meio de regra de 3 simples, lembrando que 360 graus vai ser correspondente a 100% dos dados aí. Então, por exemplo, aí, o rebanho suíno no sudeste do Brasil. Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. No total, eu tenho 6.138,5 mil cabeças de porco, de suíno, em 1992. Então, 6.138,5 mil cabeças de suíno vai ser o círculo inteiro, 100%, 360 graus. Então, o que ele faz aqui? 6.138,5 está para 360, como um valor ali específico, no caso aqui de Minas Gerais, está para x1. E aí ele acha, x1, então Minas Gerais vai usar ali 197 graus do círculo, o Espírito Santo 25 graus, Rio de Janeiro 18 graus e São Paulo 120. Somando os 4 aqui, tem que dar os 360, senão está errado.
É uma recomendação aí é que o gráfico de setores só deve ser empregado quando há no máximo 7 dados. Senão você começa a dividir muito ali, os setores começam a ficar muito pequenos. Mas há casos aí, é uma recomendação, há casos onde usam-se mais do que isso. Se a série já é representada por dados percentuais, a gente consegue os valores em graus simplesmente multiplicando o percentual por 3,6. Não precisa fazer aquela regra de 3, porque a porcentagem já vem de uma regra de 3, onde você vai ter o total está para 100, como o parcial está para x. Então, esse papel aqui da regra de 3 vai estar feito. Só que como foi feito com a base 100, você tem que multiplicar por 3,6 para chegar lá nos ângulos certos aí do círculo. Então, com base nesses dados, valores em graus, a gente marca com um transferidor no círculo os arcos correspondentes. Então temos aí, Minas Gerais, na parte de baixo aí, pegando mais de 50% do círculo, e aí vem na sequência Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Então você vê aí, num simples gráfico, sem número nenhum, que Minas Gerais tem mais da metade do rebanho suíno. Que São Paulo é um outro grande produtor, que ele tem mais do que Espírito Santo e Rio de Janeiro junto. Menos do que Minas, mas tem mais do que Espírito Santo e Rio de Janeiro junto. Então, os gráficos, eles transmitem, para a gente essas informações de tendência, o que é maior, o que é menor, para onde que está indo, sem muitas vezes precisar de ficar representando números ali na figura. Gráfico polar. Todos até agora são diagramas. Gráfico polar é o gráfico ideal para representar séries temporais cíclicas. Ou seja, séries temporais que apresentam no seu desenvolvimento uma certa periodicidade. Então você quer observar, por exemplo, variação das chuvas ao longo do ano, a variação de temperaturas ao longo do dia, consumo de energia elétrica durante um mês ou ano, número de passageiros numa linha de ônibus durante a semana. Então são dados cíclicos, eles ocorrem naquele período e depois eles vão ciclicamente se repetindo. Para fazer um gráfico polar, então é traçado uma circunferência de raio arbitrário. Pode-se dar preferência a um raio de comprimento proporcional à média dos valores da série. A gente já vai entender isso, que é para o gráfico não ficar nem muito fora e nem muito dentro do círculo. A gente constrói uma semi-reta na horizontal, partindo do centro, do polo, e com uma escala, que a gente vai chamar aí de eixo polar, e divide a circunferência em tantos arcos quanto forem as unidades de tempo. Então 7 dias, eu divido a circunferência em 7, são 12 meses, eu divido a circunferência em 12, são 24 horas, eu divido a circunferência em 24. E aí são traçadas, a partir da origem, semi-retas passando pelos pontos de divisão. Vamos ver aqui como é que fica. Essa é a cara aí. Então você tem um círculo, o raio é arbitrário, mas a recomendação é que você use um raio aqui proporcional ao valor médio da série. Traçado aqui uma escala aqui na horizontal. Tal.
100, 200, 300. Nesse caso aqui, uma representação anual, então vai ter os 12 meses, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São traçadas aqui, ó, semi-retas da origem até os pontos de divisão. Eu dividi em 12 pontos, né? Fevereiro, março, abril, então é traçado até o ponto de divisão. Mas o que? Marca-se os valores correspondentes da variável iniciando pela semi-reta horizontal. Então, aqui, ó, janeiro é 49,6. Então, se daqui até aqui é 100, aqui, ó, na metade do caminho aqui, 49,6, ele foi lá e marcou um ponto, janeiro. Aí fevereiro, 93,1. Foi lá em 93, marcou fevereiro. Lembrando que nesse caso aqui o raio é 100. É proporcional a 100. Março, 63. Foi lá e marcou março. Abril, ó, deu um valor maior do que o raio. Então é feita uma extensão até o valor ser marcado. Maio, junho, julho, agosto também tiveram esses casos, né, onde os valores eram maiores do que o raio do círculo. E aí, marcados esses pontos aí, esses valores, liga-se os pontos encontrados com segmentos de reta. E se você quer fechar o polígono obtido, faz então com uma linha tracejada. Então, partindo dessa tabela aqui, precipitação pluviométrica Recife 1993. Mês a mês, quantos milímetros de precipitação naquele mês. Fez aqui o círculo com raio 100, traçou a horizontal aqui com a escala, marcou os pontos ali correspondentes aos valores de cada mês, onde era maior do que o raio, esticou a reta até lá fora, fez a ligação dos pontos, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Acabou a série aqui. Mas se eu quiser fechar o polígono, eu posso usar essa linhazinha tracejada aqui para poder fazer isso aí. Então esse é o tal do gráfico polar. Então, diagramas, né? Falamos aí dos diagramas. Gráfico em linha, gráfico em coluna, gráfico em barra ou coluna com dupla entrada. Mas qual que a gente falou? Aqui, ó, o gráfico em setores, né? Também muitas vezes chamado gráfico em pizza, e o gráfico polar. Falando em cartogramas agora, né? Então a gente falou de diagramas. Cartograma é uma representação sobre uma carta geográfica. Então ele é usado quando o objetivo é representar os dados estatísticos diretamente relacionados a áreas geográficas. Ele pode ser distinto em duas aplicações, né? Representar dados absolutos ou dados relativos. Quando é representação de dado absoluto, normalmente é feito... São feitos pontos em número proporcional aos dados. Então, se tem 10 unidades em tal região, eu vou lá e marco 10 pontos. Se na outra tem 20, eu vou lá e marco 20. E assim sucessivamente. Quando são dados relativos, né, porcentagens, índices, taxas,
Normalmente são feitas achuras ou usadas cores diferentes. Então, aqui, ó, população projetada da região sul do Brasil. Então, no Paraná, 8 milhões e 600 mil habitantes, Santa Catarina, 4 milhões e 700 mil, Rio Grande do Sul, 9 milhões e 470 mil. Então, vai ter um número de pontos aqui proporcional a esses valores. Aqui, ó, a legenda, ó, cada ponto são 400 mil habitantes. Então, se eu quiser saber um valor aproximado, eu posso vir aqui contar os pontos, multiplicar por 400 mil, eu vou ter o valor aproximado, então. E quando é um dado relativo? Isso aqui é um dado absoluto, né? Isso aqui é o número de habitantes. Quando é um dado relativo, o que é uma densidade demográfica? É pessoas por área, né? Habitantes por quilômetro quadrado. Então, isso já é um dado relativo. Então, a densidade populacional projetada para a região sul do Brasil, lá em 1994. Ó, num local aqui tinha menos de 34 habitantes por quilômetro quadrado, menos de 44, menos de 51. Então ele representou aqui por cores diferentes, densidades populacionais diferentes. Ó, aqui é menos de 34, menos de 44, menos de 51. Você vê que onde menos tem população é onde tem a maior densidade. Também a área é bem menor. Então esse aí é o cartograma. Então quando você vê um mapa ali com as cores diferentes, tentando representar aí alguns dados estatísticos, você está vendo um cartograma. E caminhando aqui para o final, a gente tem o pictograma. Pictograma é o quê? É um dos processos gráficos que melhora a apresentação para um público, normalmente público leigo. A apresentação é mais atraente, mais sugestiva. Tem as figurinhas para chamar a atenção. Normalmente você vê pictograma onde? Jornal. Em televisão. O cara vai falar lá da campanha de vacina. Aí ele bota a figura de uma injeção e faz o gráfico em cima da figura da seringa. Então o pictograma é isso aí. É um enfeite do gráfico para chamar a atenção do público, né? Tentar, né, ajudar de alguma forma. Então, por exemplo, população do Brasil entre 1960 e 1990. Então, ao longo das décadas aí, uma série histórica, foi feita a tabela aqui da série histórica, de 10 em 10 anos. E aí, na hora de fazer o gráfico, eles fizeram o quê? Pegaram um desenhozinho aqui representando uma pessoa e colocaram aqui para representar o número de habitantes nessas décadas. Então, cada símbolo representa 20 milhões de habitantes. Então, aqui, 20, 40, 60, 70 milhões? Bate ali, ó. Aqui, 20, 40, 60, 80, 90 milhões. Olha lá, 93. 2, 4, 6, 8, 10. 12. 120. Só que esse aqui não está completinho, né? Falta um pedacinho. Então é 118. Então isso é o pictograma, né? Quando você usa as figurinhas para tentar representar os dados estatísticos. Então, num jornal escrito, na televisão, um jornal televisionado, você vê muito esse tipo de recurso. O preço na entre-safra, preço da arroba de carne bovina em julho.
no primeiro mês da entre-safra, ao longo de 7 anos. Então, quando foram fazer o gráfico, eles viram ali que o comportamento do gráfico dava para encaixar no boi. Ó, vai lá no cupim do boi lá, ó, encaixa aqui, ó, tem uma corcova aqui. Então vamos botar um boi de fundo e vamos fazer essa linha aqui do gráfico em cima do boi. O boi acrescenta alguma informação nessa imagem? Estatisticamente, não. Mas chama a atenção do leitor, do telespectador, da pessoa que está, normalmente uma pessoa mais leiga, que está observando aí esses dados que estão sendo apresentados, que muitas vezes estão sendo despejados ali pelas mídias, que a gente não sabe nem para que eles estão falando certas informações. Cresce o total de drogados nos casos de AIDS no Brasil. Então, antigamente tinha uma relação muito grande entre uso de droga injetável e AIDS. Tinha propagandas na televisão, não compartilha seringa. Isso não é da época de vocês, mas passava muito isso. Então fizeram o quê? Usaram uma seringa para representar o valor. Quando o valor é pequeno, a seringa é pequenininha. Quando o valor é grande, a seringa é grandona. Então isso aí é o pictograma. Quando você usa figuras, imagens, representações para dar uma floreada ali, chamar mais atenção do seu leitor, do seu telespectador ou algo do tipo. Obrigado, gente, pela atenção. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem. E um abraço, até a semana que vem.